certo? Você possa se inscrever no canal, você possa estar compartilhando isso com outras pessoas, certo? Bom, o que são chakras? Chakras são centros energéticos, são portais de conexão energética. Então, cada chakra ele tem uma conexão energética, ele tem uma função energética. Cada chakra tem uma questão de se conectar a um centro energético. Possui uma frequência, cada chakra possui um padrão vibratório, cada chakra possui uma região associada a isso, certo? Então, a gente vai começar pelo primeiro chakra, que é o chakra da sexualidade, o chakra básico, a conexão com a terra, né? E esse chakra, ele é exatamente um dos que estão mais sendo afetados hoje em período de quarentena. Eu vou falar um pouquinho dele e depois eu volto lá novamente sobre esse tema, certo? Por que ele está sendo mais afetado hoje? Porque todo esse período de quarentena... Show, Marta. Obrigado pelo retorno, tá? Então, todo esse período de quarentena, ele é um período que ele está trazendo uma saída de uma zona de conforto, certo? Então, essa saída da zona de conforto, ela faz com que nós venhamos perder nossa estabilidade com a Terra, né? Então, o chakra básico é como se fosse uma raiz. A melhor maneira de entender esse chakra básico é entender como uma raiz, certo? E essa raiz, ela parte do princípio de como se fosse uma planta mesmo, né? Então, esse processo, quando o chakra básico está em desequilíbrio, muitas vezes, assim como uma planta que não consegue nutrir-se do solo, assim somos nós, que muitas vezes podemos trazer insegurança, podemos acessar o medo, podemos acessar a dúvida, podemos acessar diversas emoções e que muitas delas estão ligadas ao chakra básico. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas, quando elas estão com dívidas, muitas dívidas financeiras, elas terem problemas de disfunção erétil, né? Eu atendo muitas pessoas com a terapêutica tântrica, então, lá, quando a gente avalia na anamnese o processo da pessoa, a gente identifica um processo que não está saudável. Existe menos energia naquele chakra do que deveria estar. Então, isso acaba trazendo complicações para aquela pessoa, né? Então, isso vai impactar na vida afetiva dela, isso vai impactar na vida profissional e automaticamente na relação a dois, né? Bom, e a ansiedade? A ansiedade também está ligada ao chakra básico. Mas não somente ao chakra básico, existem outros chakras que estão associados a isso, mas também o chakra básico, né? Então, quando a gente traz o entendimento dessa ansiedade, podem ocorrer duas situações. Ou uma situação onde ocorra um nível para mais de energia, ou um nível para menos. Ou um nível em excesso, ou um nível para baixo, né? Um nível de baixo nível vibracional. Então, esse nível vibracional baixo, ele faz com que a pessoa ela fique ou oscilando em ambos os polos, ou numa vertente desequilibrada para mais também. Então, ambos os casos são desequilíbrio. Ambos os casos trazem problemas psicossomáticos. Podem trazer crises de ansiedade, podem trazer questões de explosão, picos de raiva, qualquer tipo de situação que possa trazer algum incômodo, né? Então, tudo isso está ligado ao chakra básico, certo? O segundo chakra, que ele fica a 3 dedos, 3 dedinhos, aqui está o umbigo, 3 dedos abaixo do umbigo fica o segundo chakra. Então, se você pegar no seu umbigo e você colocar esse dedo aqui no umbigo, pronto, 3 dedos abaixo é exatamente o chakra básico, o segundo chakra, né? Então, esse segundo chakra está ligado pela vitalidade. A cor principal dele é o laranja. Então, é uma cor que ela está associada à criatividade, à vitalidade. Está ligado à questão de se conectar com o seu sagrado feminino. Você, mulher,
você se conectar com o seu sagrado masculino, você é homem, certo? Mas quando eu digo sagrado feminino, masculino, não é necessariamente ao sexo, porque todos nós temos um feminino e um masculino dentro de nós, o que deveria ser 50%, né? Mas nem sempre isso acontece, o yin e o yang. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar isso aqui, tá? E a gente pode ir compartilhando essas percepções. Muito bem, falamos do segundo chakra. E o terceiro chakra? O terceiro chakra, ele está ligado com o chakra do plexo solar, o chakra do empoderamento, certo? Esse chakra do empoderamento, ele está muito ligado à capacidade de realização, ou à capacidade de não realização, quando existe baixa energética naquele chakra, certo? Então, olha só que interessante, quando o chakra está em equilíbrio, ele está no modo corrigido. Quando ele está em desequilíbrio, o que acontece com ele? Ele inverte a polaridade e aquilo que deveria ser o padrão saudável acaba invertendo a polaridade e ele acaba se desequilibrando, ou por questões externas ou por questões internas. E aí que eu vou falar vários fatores que podem estar ocasionando isso, né? Nesse período de quarentena, o que é o principal fator que mexe nesse chakra do plexo? A questão de eu não poder sair de casa, né? A questão de eu acabar tendo uma sensação de impotência diante de um cenário externo a mim. Então a gente vai trazer algumas dicas e sugestões para que você possa, já a partir da live, você poder se beneficiar com isso, beleza? Muito bem. Então, o chakra do plexo solar, ele está ligado à capacidade de realização, à capacidade de empoderamento, à capacidade de atitude, ok? E tudo que esteja ligado a isso. Então, quando a gente fala do chakra do plexo, a gente está falando exatamente dessa capacidade de realização, essa capacidade de ação, capacidade de atitude, tá certo? E essa capacidade de atitude, ela está muito ligada a esse chakra, beleza? Muito bem. Então, quarto chakra. Quarto chakra é o cardíaco, é o chakra que está ligado à capacidade de expressar o amor. Tá? É o chakra que está ligado à capacidade de eu dar amor e receber amor, né? Então, por esse motivo, eu coloquei essa blusa dessa cor, porque é uma blusa que ela acessa uma amorosidade. As cores, gente, elas têm frequência, certo? E cada cor, ela vai irradiar uma frequência no seu cérebro, na sua mente, no seu campo energético e no seu inconsciente. Então, existe um profundo estudo sobre cores, e essas cores, elas são muito utilizadas no marketing, ora para instigar fome, ora para acalmar, ora para atiçar, vai depender dos objetivos do profissional de marketing. Mas, para um objetivo terapêutico, essas cores também podem ser utilizadas num tratamento terapêutico. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja doente, eu já atendi na radiestesia vários casos de pessoas que elas estavam doentes física e energeticamente, e o verde era necessário que a pessoa ficasse conectada àquele verde, a cor verde, e isso conectasse aquela pessoa, entende? Então, esse verde da cromoterapia, ele vai irradiar uma frequência de cura necessária para aquela pessoa, por exemplo. Então, eu já atendi 3 pessoas com Covid-19, e essas pessoas, todas elas veio a necessidade na medição da cromoterapia, o verde positivo, certo? Então, fica aí essa dica. Se você conhecer alguém, é possível ajudar no processo de recuperação. Não é à toa que os hospitais, principalmente hospitais da rede particular, não vou fazer propaganda de marca nenhuma, porque eu não sou obrigado, né? Os hospitais da rede particular, alguns utilizam o verde até como logomarca, como fachada. Por quê? Porque isso tem um propósito. Isso tem um propósito que é acessar a cura. Nada mais simples do que isso, certo? E o rosa, ele também acessa o padrão da amorosidade. Ele acessa o nosso padrão do amor. Ele acessa o nosso padrão de a gente se conectar à capacidade do amor incondicional, do dar amor, do receber amor, certo? Então,
esse padrão, ele é muito rico para esse propósito, tá certo? Então, quando a pessoa tem esse chakra em desequilíbrio, é exatamente o oposto, invertido. O não perdoar, o não desenvolvimento do amor, é o se fechar, se enclausurar para receber o amor. Né? A gente, por exemplo, a gente pega muitos casos de atendimentos que a pessoa, às vezes, ela passou por uma decepção amorosa, 2, 3 decepções amorosas, 4, e aí ela pensa assim, lá no inconsciente dela, poxa, eu prefiro não sofrer mais nenhuma decepção amorosa do que ter que vivenciar tudo isso de novo e sofrer tudo isso de novo, mais uma vez, novamente. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela cria uma couraça energética no campo dela, e essa couraça energética no campo dela vai acabar fazendo com que ela venha se bloquear para ela vir a ter um outro relacionamento. Então ela acaba entrando num ciclo vicioso dela mesma, né? Ninguém colocou ela mesma que colocou lá. Por conta de decepções e mais decepções, aí o campo dela energético foi endurecendo o coração, endurecendo, até que ela se bloqueou, ela mesma se bloqueou a dar amor e receber amor. Né? No processo apométrico, a gente identifica esses padrões. Existem padrões que rolam no plano inconsciente, que são registros, são conteúdos que vêm, ora de nível ancestral, ora de nível de vidas passadas, e que esses conteúdos eles vêm para trazer sensações de rejeição ou sensações de abandono. Então, quando a gente atende pessoas que têm esses conteúdos de abandono ou de rejeição, é muito comum a gente pegar esse tipo de paciente que tem exatamente esse problema de decepções amorosas. Consegue entender isso? Então, essa nossa live a gente não vai falar sobre registros, tá certo? A gente vai falar hoje sobre chakras. Registros a gente pode falar isso em outra live e aprofundar sobre isso. É um assunto muito amplo, muito profundo, e aqui não é a proposta dessa live agora, tá certo? Bom, então, continuando, né? Falamos sobre o quarto chakra. Lembrando o seguinte, gente, cada chakra ele tem uma vertente para frente e uma vertente atrás, tá certo? No processo radiestésico, quando a gente faz a leitura, a gente consegue identificar, inclusive através de gráficos, a medição de do mesmo chakra para frente, ele pode ter uma medição diferente do de trás. Então, por exemplo, o quarto chakra, ele inicia aqui um vetor, um formato de cone, e atrás ele sai esse mesmo formato de cone lá atrás, certo? Então, isso é muito comum acontecer esse processo, tá bom? De acontecer situações diferentes, né? Então, só para poder citar sobre isso, para você ver como a radiestesia ela tem uma capacidade incrível de precisão. Acho que uma das coisas que mais me encanta com a radiestesia é a capacidade de precisão com que ela age, com que ela atua, né? Com que ela age num processo de intervenção, de diagnóstico. Né? Quinto chakra. Esse chakra ele está ligado à capacidade de cocriação, a capacidade de cocriar qualquer coisa. Então, esse chakra ele também tem um correspondente atrás, né? E são interpretações diferentes. Então, esse chakra ele tem uma frequência associada a um azul, ele está ligado à cocriação. Então, tudo que existe de cocriação, tudo que existe na natureza, um dia a gente cocriou. Se não a gente, o Criador lá em cima. Né? Então, esse processo de cocriação, ele faz eu entender o seguinte, nunca mais eu posso falar nada negativo. Por quê? Porque se eu falo alguma coisa negativa, eu também estou cocriando sensações, pensamentos, sentimentos negativos. E aí, qual é o grande ganho que a gente tem nesse período de quarentena? É a gente se afastar, cortar, fechar os campos que acessam o medo. Se eu estou sentindo medo, é porque eu estou me conectando a ele de alguma maneira. Então, os principais acessos quais são? Televisão, noticiários, jornais, rádio, internet. Ok? Então, esses 3 acessos, se eu não ficar vigilante do conteúdo que eu estou acessando, eu estou acessando um portal energético para aqueles conteúdos. Mas, Daniel, como é que eu vou me informar? Como é que eu vou me atualizar?
Aí você vai conseguir ter uma diferença entre você filtrar o conteúdo que você está acessando e você ficar deixando se levar com mais uma multidão, inundando de pensamentos negativos, inundando de informações negativas. Então, eu, particularmente, eu gosto de assistir 20 minutos por dia de noticiário. E muitas vezes eu assisto 20 minutos um dia, passo um dia sem assistir e 20 minutos no outro dia. E eu não sinto falta de nada, eu me sinto atualizado, são as mesmas notícias repetidas e pioradas. Entende? Então, quando a gente entende que para que eu possa mudar um padrão, eu preciso fechar a porta para aquele acesso negativo, eu entendo que só depende de mim. Eu não posso delegar isso para terceiros. Entende? Então, para que eu possa mudar o que eu estou co-criando, eu preciso mudar aquilo que eu estou absorvendo também. Certo? Boa noite, Elton. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, Marta. Boa noite, Lívia. Vamos trazendo suas dúvidas, perguntas. E a gente está só começando, estamos só aquecendo, certo? Então, estou fazendo uma explicação básica para... Eu estou partindo do princípio que... ninguém nunca ouviu falar sobre chakra. E aí a gente está começando no nível básico, depois a gente vai avançando para o intermediário, depois a gente vai elevar o nível no nível mais avançado, certo? Então, como aqui eu vou deixar essa live, eu vou deixar ela depois, então eu vou começar do basicão e vou avançando o nível e eu vou elevar o nível até onde todo mundo puder conseguir compreender, certo? Muito bom. Então, o Elton está perguntando que horas vai terminar. Elton, também não sei. Também não sei. Eu só sei o seguinte, que eu peço que vocês venham convidar mais pessoas, tá? Normalmente as minhas lives, elas duram entre 30 a 40 minutos, tá bom? Normalmente eu deixo esse tempo médio. Vai depender muito de alguns fatores. Quais são eles? A interação das pessoas aqui do grupo, né? Se tiver nenhuma pergunta, eu vou falar o meu conteúdo e eu vou terminar. Mas se tiver mais perguntas, a gente vai avançando no processo. E eu adoro perguntas, tá certo? Amo perguntas e se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar mais, em outra live eu respondo, tá certo? Mas eu vou estar falando aqui bastante assunto, rico, dicas preciosas para você. Nesse meio tempo, você que está me assistindo, eu peço que você vá lá, chame pessoas, pegue esse link aqui, certo? Da live, passa para os seus amigos, passa para os seus colegas. Se eles forem pegar da metade para o final, eles podem assistir depois. Então, é um conteúdo rico para que vocês possam compartilhar, de interesse coletivo, certo? E a gente está só aquecendo as turbinas, tá bom? Luiz, qual chakra você está se referindo? Qual seria o chakra? Porque cada chakra ele tem um nome, né? Então, cada um ele tem uma função. Existe duas terminologias. Existe uma terminologia do Oriente, certo? Que é em sânscrito. Beleza, Elton. Pode repassar, tá? Estamos aqui. Existe, Luiz, uma terminologia em sânscrito para cada um dos 7 chakras que eu particularmente, eu entendo, eu sei, mas a gente há de entender que a gente não está no Oriente, né? A gente está no Ocidente. Então, pela prática, eu procurei estudar outras literaturas sobre chakras e eu procurei trazer as correlações entre localização e o nome, né? Então, eu prefiro dessa maneira porque fica mais fácil. Então, chakra básico, sexo chakra, certo? O segundo chakra, que está ligado à vitalidade, umbilical chakra, certo? O terceiro chakra, que é o do plexo solar, plexo chakra, certo? O quarto chakra, cardio chakra, ok? Porque está ligado ao cardíaco. Então, fica até mais fácil a assimilação, fica até mais fácil a associação. Por exemplo, esse mesmo cardio chakra, ele, no Oriente, em sânscrito, ele já tem um outro nome, certo? Que chama-se Anahata, ok? Então, eu particularmente não gosto de falar esses nomes complicados, porque isso não vai dizer nada, entende? Isso não vai dizer
porque a pessoa é melhor ou pior porque ela sabe sânscrito ou deixa de saber. Simplesmente é um outro nome do mesmo objeto. Então, por exemplo, terceiro chakra, Manipura. Manipura é o chakra do plexo, certo? Então, eu particularmente, eu prefiro chamar plexo chakra, porque fica mais entendido. Quanto mais simples, melhor fica a comunicação, tá bom? Bom, então, continuando aqui, o laríngeo chakra, certo? Então, esse chakra, gente, quando a gente traz o entendimento da força e poder que ele tem, a gente nunca mais fala nada negativo. A gente nunca mais fala nada para ninguém negativo, nem para si. Tem gente que é tão negativo, mas tão negativo, que a própria pessoa, ela se negativa. Como assim, Daniel? A própria pessoa se negativa? A própria pessoa, ela se autonegativa. Então, vou dar um exemplo, tá? Aquelas pessoas que falam assim, eu não vou dar certo para esse trabalho. Eu não vou conseguir esse emprego. Eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. Ela está decretando isso. E sabe o que vai acontecer? Isso vai se tornar verdade. Isso vai acontecer. Por quê? Porque ela mesma decretou. Hoje mesmo eu estava resolvendo algumas coisas, fui no supermercado de máscara, aquela coisa toda, e aí eu escutei uma mulher falando assim, do meu lado. Ela estava tirando dinheiro no caixa eletrônico. Ela falou, mulher, depois dessa quarentena, eu vou ficar louca. Vai ficar louca mesmo. Vai ficar se não já estiver louca. Entende? Então, a própria pessoa, ela já está negativando isso. Então, se você, por falta de consciência, você fez isso, então eu recomendo que você possa rever sobre isso, certo? Eu recomendo que você possa vivenciar sobre isso. Eu recomendo que você possa refletir sobre isso, tá bom? Então, se for falar alguma coisa negativa, fique calado. Faça silêncio total, certo? E você vai estar se ajudando muito e todos os seus próximos, principalmente nesse período de quarentena que você está mais tempo em convivência com seus familiares, com seu relacionamento de par, e muitas vezes as discussões elas começam porque às vezes um dá uma alfinetada, aí o outro revida, aí o outro vem de novo e aí pronto, aí bum, papocou, né? Vocês estão entendendo, né, que eu estou falando? Eu espero que sim. Bom, então vamos tomar cuidado com o que a gente fala, porque segundo o que o mestre dizia, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca, certo? Então fica esse lembrete. Muito bem, avançando, vamos para esse chakra, que ele fica bem aqui, ó, nessa região entre o terceiro olho, tá? Por esse motivo ele é chamado de chakra do terceiro olho, certo? Então esse chakra, gente, ele tem a capacidade de enxergar uma visão além do alcance. Então, com esse chakra, a gente consegue, não é privilégio de pessoa A, pessoa B, pessoa C, todas as 7 bilhões de pessoas do planeta, elas têm a capacidade de acessar esse chakra. E existem meditações para ativar isso, certo? Existem meditações que elas podem ajudar nesse processo, tá certo? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem pedir aqui, compartilhar, falar assim, Daniel, eu quero, Râmido, eu quero essa meditação que abre esse processo. E aí, basta você conversar comigo no privado, você me manda o seu e-mail, eu te passo a sequência da meditação, certo? Existe um set de músicas para você seguir, trabalha a respiração, trabalha um processo de abertura da pineal, que é uma glândulazinha que fica bem aqui, ó, nessa região aqui, e você vai conseguir acessar, ativar essa pineal, você vai conseguir acessar esse chakra, certo? E você vai conseguir fazer com que você possa se conectar à sua mediunidade, certo? Então a mediunidade, ela está ligada a esse chakra e a esse chakra, os dois juntos, certo? Nem esse é mais importante que esse, nem esse é mais importante que esse. Todos são importantes, né? É igual aquela perguntazinha do Pedrinho para a tia Mônica. Professora, o que é mais importante, o sistema respiratório ou circulatório? Meu querido, os dois. Porque se eu tirar um, a pessoa vai morrer. Se eu tirar o outro, a pessoa também vai morrer. Então, tudo é importante, né? Então, cada um é importante porque cada um tem uma função. Então, esse chakra, ele está ligado eu com a minha intuição.
a visão além do alcance, a capacidade de eu enxergar processos, perigos e eu me proteger, eu receber orientações do meu guardião, do meu anjo de guarda, dos meus amparadores, o que quer que você venha acreditar, Deus, a espiritualidade, cada um chama de uma maneira, e está tudo certo, e é a mesma coisa, certo? Então, esse chakra ele tem essa capacidade de você, quando bem ativado, você consegue, sem explicação lógica, você tá para fechar um negócio com uma pessoa e, de repente, você sente que não é o momento para fechar aquele negócio. Ou, de repente, você sente que é a hora de você cancelar aquele projeto. Ou, de repente, você está voltando do trabalho para casa e aí, de repente, você sente que é importante você mudar o caminho para um outro caminho, certo? Então, você, de repente, quando vai descobrir, você evitou um assalto ali, aquela rota que você sempre fazia. Então, a mediunidade, gente, ela é algo fantástico, maravilhoso, né? Nesse momento, eu faço parte de um grupo espiritualista e lá a gente está fazendo um curso online pela primeira vez. Estamos fazendo um curso online de 4 módulos, onde a gente está ajudando, a nossa contribuição solidária para as pessoas através do conhecimento, e o conhecimento mediúnico, né? Então, estamos fazendo a primeira turma com 4 módulos de aulas online. Então, isso é algo bem inovador, porque todos os nossos encontros, eles eram presenciais, né? Mas, infelizmente, não temos mais vagas abertas, porque o curso já começou e ele não entra mais ninguém nesse momento, só uma próxima turma, tá certo? Então, se você estiver interessado, você pode depois falar comigo no privado, tá certo? E você querer mais informações, eu pegar os seus dados, e aí com isso, quando tiver uma próxima turma, eu entrar em contato com você, beleza? Continuando, falamos aqui do nosso terceiro chakra, e agora vamos para o nosso 7º chakra. Oi, Tiana, um beijo, minha linda. A Tiana está fazendo parte dessa turma de desenvolvimento mediúnico, né? E com isso, ela está tendo uma experiência muito rica, né? É um processo de mexida, né, Tiana? Uma mexida boa, assim. Por quê? Porque todo o curso de desenvolvimento mediúnico é muito comum virem os cobradores espirituais da pessoa. O que são cobradores espirituais? São consciências que, muitas vezes, a gente, por falta de tomada de consciência, elas vêm para fazer a função delas, que é o quê? Cobrar, né? Cobrador espiritual, o próprio não está dizendo, ele vem para cobrar dívidas kármicas que eu posso ter tido em vidas passadas. Então, por um processo de misericórdia divina, quando a gente encarna nesse plano material, a gente acaba tendo as nossas memórias zeradas, né? E isso foi maneira que a lei divina cósmica fez para quê? Para que a gente não surtasse, para que a gente não enlouquecesse, porque se zerando todas as memórias de todas as pessoas do planeta, as pessoas já estão surtando, as pessoas já estão, né, pirando a batatinha, entrando em crise de ansiedade, muitos entram em suicídio por um processo, às vezes, que é mínimo, né? Avalie se eu fosse ter acesso a memórias de vidas passadas. Avalie se eu fosse ter acesso às minhas 7 últimas vidas. Avalie se eu fosse me lembrar que eu matei aquela pessoa, que eu enforquei a outra pessoa, que eu toquei na fogueira uma pessoa, e assim por diante, né? Então, pela nossa própria lucidez e sanidade mental e emocional, muitas vezes a gente não se lembra disso, mas o cobrador espiritual, ele se lembra. E aí ele vem para quê? Para cobrar. Então, a função do cobrador espiritual é nos lapidar, é nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? É nos tornar pessoas cada vez melhores, para que a gente possa se moldar a um processo evolutivo, né? Então, se você que está fazendo parte do nosso curso de desenvolvimento mediúnico, se você percebeu isso, entenda que é normal isso. Tá tudo certo, tá bom? Então, isso veio no tempo certo e na hora certa. Por quê? Porque se você veio para o curso, você sentiu o chamado, você sentiu na hora e no momento certo. E se você ainda não sentiu, vai ter um momento que você vai vir a sentir. Então, existem os ganhos e existem os processos de transformação. O grande processo do ser humano, gente, é que nós, seres humanos, a gente quer os ganhos, mas a gente não quer pagar o preço para ter esses ganhos, né?
Então, por exemplo, a pessoa, ela quer ser um advogado, mas ela não quer estudar 4 anos direito. Será que tem como ela se formar como advogado? Não tem. Ela quer ser um engenheiro, mas ela não quer passar 5 anos da vida dela estudando de dia e de noite, 8 disciplinas por semestre, para ela se tornar um engenheiro. Então, isso não vai acontecer. Então, do mesmo jeito, é a mediunidade. Então, se eu quero entender a minha mediunidade, se eu quero me conectar com a minha mediunidade, eu tenho que entender que vão abrir conteúdos, vão vir memórias, e essas memórias, elas vão vir com toda a força, conteúdos de vidas passadas, certo? E onde é que vem? Qual é a porta que vem isso? O chakra, esse chakra e esse chakra, certo? Então, esses 2 chakras, eles têm um processo de eu me conectar com a minha mediunidade, com a minha espiritualidade. O Elton está perguntando o seguinte, cobrador espiritual tem a ver com personalidade intrusa? Sim, Elton, com certeza. Boa pergunta. Na radiestesia, a gente tem um gráfico, inclusive, que a gente traz o entendimento se existe personalidade intrusa e se existir, qual é o tipo de personalidade intrusa. Porque existem várias categorias, certo? O cobrador espiritual é uma de 5 categorias diferentes. Aliás, 7 categorias diferentes, certo? Então, quando a gente vai estudando a radiestesia, a gente vai entendendo tudo isso, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque daria para fazer uma live só sobre isso, tá certo? Senão a gente vai perder muito nosso foco. Muito bem. O Rogério perguntou, boa noite, Samuel, seja muito bem-vindo, tá? O Rogério perguntou o seguinte, os 7 chakras podem ser ativados a partir do chakra básico? Ele colocou chave, mas eu acredito que estava se referindo a chakra, né? Mediante ativação e subida da energia criadora? Excelente pergunta, Rogério. Então, pode, Rogério, pode sim. Inclusive, isso é um dos processos do Tantra, né? Eu trabalho com Tantra, trabalho com a sexualidade, e, infelizmente, o Tantra, ele é muito mal visto. Ele é muito visto como algo lascívio, orgia, ou coisa do tipo. Mas, na verdade, o princípio do Tantra, o que é? Eu acessar a minha energia sexual do chakra básico, através da respiração, eu expandir essa energia, fazer com que essa energia expanda, e essa energia venha subir pelo meu corpo, certo? Então, sim, é possível fazer com que eu venha ativar todos os outros chakras a partir da energia do chakra básico. Como também eu posso fazer o efeito contrário, eu posso ativar os outros chakras do cardíaco para baixo através da abertura da pineal e dos outros processos. Ambos os casos dá certo, porque o processo ele se torna bidirecional. Eu posso fazer o processo de baixo para cima, ou o processo de cima para baixo. Vai depender onde eu quero começar primeiro. Certo? Então, sim, é possível. Inclusive, em atendimentos clínicos com a terapêutica tântrica, é muito comum, num tratamento, num desenvolvimento, após a 5ª, 6ª sessão, o interagente, ele começar a ativar a mediunidade dele, sem ele saber. Eu não falo nada, eu não falo absolutamente nada. E a própria pessoa relata cores, frequências, seres de luz, na sala de atendimento. Olha só que loucura, né? Loucura sim, né? Mas para quem entende o processo, não tem nada de loucura, tá tudo certo, tá bom? Então, continuando aqui, né? Falamos do 6º chakra, que está ligado ao quê? A mediunidade, está ligado à visão além do alcance, está ligado a essa capacidade de intuir, tá certo? Intuir. Então, a mediunidade não é mérito de A, B ou C. Todos nós podemos ter isso. Mas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitas pessoas, elas não sabem que tem uma Ferrari no seu corpo, Ferrari, e ela não lê o manual da Ferrari, certo? Então, é isso que acontece. Por falta de conhecimento, muitas pessoas não têm entendimento da sua Ferrari e acabam andando a 40 km por hora numa estrada que elas poderiam estar andando a 200 km por hora. É mais ou menos assim a metáfora, tá certo? Bom, então, daria para fazer também uma palestra, uma live, só sobre projeção astral. Olha que maravilha. É muito legal, gente, projeção astral. É um negócio que, nossa, eu estou sempre aprendendo e longe de eu ainda estar suficiente de entendimento, né? Mas daria também para a gente fazer uma live só sobre projeção astral
E o que isso tem a ver com a radiestesia? Total. Por quê? Porque a gente consegue medir os padrões energéticos, né? Deixa eu pegar aqui um gráfico, só para poder mostrar uma coisinha aqui que acontece. É muito comum isso quando a gente está fazendo medições energéticas, né? Bom, tem esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de radiestesia. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver direitinho. Vou fazer um giro aqui por conta da luz. A nossa frequência de saúde mínima é de 6.500 unidades bovis, que é a unidade de radiestesia, certo? Acima disso é saúde. Abaixo disso, começa a entrar numa faixa de doença, né? Muito bem. Então, se a pessoa fosse desdobrar uma faixa de frequência dessa aqui, o que vai acontecer? Ela vai entrar num subplano astral. Ela vai descer para o umbral, sem saber. E assim acontece com muitas pessoas que fazem o uso de instrumentos alucinógenos. Eu não vou citar nomes, nem vou citar organizações. Quem entender o que eu estou falando, que entenda, certo? Então, o problema não está no aparelho, o problema não está no implemento, não está na ferramenta, está na frequência que o indivíduo está. Só que qual é o problema? Ela não está sozinha ali. Ela está com uma galera de gente, tanto a nível encarnado como desencarnado. E aí o que acontece? Um padrão de frequência dessa, ela acaba caindo a vibração dela para o umbral e ela acaba levando todo mundo que está ali junto com ela. Olha só que loucura, né? E as pessoas fazem isso numa onda de prazer, buscando prazer. Então, se você conhece alguém que faz o uso desses implementos alucinógenos, peça para ela assistir essa live, certo? Então, fale para ela prestar atenção. Não tem problema ela fazer uso disso, mas a minha sugestão é que ela faça isso consciente, fazendo uma meditação 20, 30 dias antes, certo? Que ela possa fazer sozinha, com uma pessoa dando suporte consciente, aí sim, aí é um processo saudável. Mas como é feito por aí, eu não concordo. É o meu ponto de vista. Eu respeito todas as maneiras de ação, mas o procedimento, modus operandi, eu particularmente eu não concordo do ponto de vista energético, tá certo? Beleza. Então, continuando aqui, ó, olha só, quando a gente entra aqui na faixa de frequência elevada, a gente vai subindo 7.000, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500, 10.000 unidades bovis. Se uma pessoa está numa faixa de frequência dessa de 10.000 unidades bovis, que é uma unidade de radiestesia, tá? Vocês não precisam se preocupar com esses termos não, tá, gente? É só os indicadores para vocês entenderem. Uma faixa dessa de 10.000 é uma faixa de mestres ascensionados. É uma faixa de alta frequência. E é possível a gente praticar esse processo de elevação de frequência, certo? Eu vou fazer outras lives só sobre isso, tá bom? Bom, mas o processo é importante que você possa, se você está gostando do assunto, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Clica aqui em curtir, coloca um comentário positivo, olha, eu gostei da live, eu achei o assunto muito legal, muito relevante, eu estou achando o conteúdo muito massa, entendeu? E eu quero que você possa trazer outros assuntos disso. E aí, a partir disso, você vai estar me ajudando, eu poder te ajudar mais, tá certo? Bom, então, falei sobre frequência, tá? Falei sobre energia vibracional, falei sobre energia de vibração de frequência. E por que o desdobramento astral tem a ver com radiestesia? Por conta disso que eu acabei de mostrar. Porque se a pessoa estiver numa frequência baixa, ela vai para um subplano astral. Se a pessoa estiver numa frequência elevada, eu consigo medir isso através da radiestesia, ela vai para um supraplano astral. Ela vai para um retiro planetário, certo? Então, gente, é algo maravilhoso. Eu faço parte de um outro grupo, voluntariado, que a gente faz parte de meditações dos raios com os mestres ascensionados. Se você está me conhecendo pela primeira vez aqui na live, você pode participar dessa meditação que nesse período de quarentena a gente está fazendo totalmente online, certo? Que a ideia é o grupo manter e ele crescer. E a gente poder fazer um grande trabalho energético pelo planeta, para elevar a frequência do planeta, para elevar a sua frequência, se você estiver participando e quiser, claro, a frequência da sua casa e a frequência
do seu ambiente de trabalho. Então você vai ter um grande ganho com isso. E além desse ganho, você vai também poder beneficiar o planeta, né? Então eu faço parte, mais 3 pessoas, a gente doa uma quinta-feira no mês, voluntariamente, e a gente faz esse trabalho às 19h30 até às 20h30. Então se você tiver interesse, fala comigo no privado, me manda um e-mail, tá? Fala aqui embaixo, olha, eu quero participar dessa meditação dos raios. Aí eu vou conversar com você e a gente vai trocar umas ideias. Eu te coloco num grupo de WhatsApp para que você possa receber o link, que é através da ferramenta Hangouts Meet, tá certo? Basta que você tenha o Hangouts no seu celular, Hangouts Meet, tá certo? Que a gente vai abrir uma sala virtual grande para até 100 pessoas e aí você vai ter condições de você poder assistir lá e você acompanhar gratuitamente essa meditação, tá certo? Então, vai ser um grande prazer e juntos nós podemos ajudar o nosso planeta a elevar a frequência. É isso que a gente precisa, gente. A gente precisa elevar a frequência do nosso planeta, certo? E todo esse processo do Covid-19, as pessoas ainda não caíram a ficha, mas todo esse processo do Covid-19, ele está vindo exatamente para isso. Ele está vindo para que a gente possa despertar para uma realidade espiritual, certo? E é por isso que eu, a partir desse momento, eu vou estar fazendo muitas lives sobre desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque eu acredito que todo esse processo de quarentena, ele vai fazer com que muita gente venha mudar a sua forma de pensar, a sua forma de crer, os seus processos e uma série de outras coisas, tá bom? E quem não conseguir despertar, vai ter um outro despertar, mas vai ser um despertar mais doloroso, certo? Infelizmente, esse despertar pode ser que não seja nessa vida. Pode ser que a pessoa venha desencarnar e pode ser que ela venha reencarnar em um outro plano material, em outro planeta, em outro local, ou até mesmo nesse próprio planeta, mas numa outra dimensão mais sutil. Porque todo esse processo que está acontecendo uma grande separação entre o joio e o trigo, tá certo? Então, essa que é a verdade, tá bom? Então, é muito interessante a gente poder trazer esse despertar, tá bom? Alguma pergunta, gente? Tragam perguntas. São todas perguntas. Então, enquanto eu estou aqui, podem ir pensando, refletindo nisso que eu estou falando. Não peço que vocês venham acreditar em nada do que eu estou falando, tá, gente? Eu peço que vocês venham simplesmente escutar, refletir e avaliar se o que eu estou falando faz sentido para vocês. É só você se conectar na sua mente, no seu coração, e você avaliar se o que eu estou falando tem sentido, tem embasamento. Então, eu sou muito baseado no processo da razão, um embasamento energético, certo? E é muito importante a gente ter embasamento do ponto de vista energético. O que, por quê, quando, como, onde, por quem, como, por que isso, por que aquilo. Então, quando a gente consegue trazer essas perguntas, a radiestesia, ela traz esse entendimento. As perguntas são mais importantes do que as respostas, certo? Então, quando a gente traz esse entendimento das perguntas serem mais importantes do que as respostas, as respostas não são mais importantes. As perguntas é que são mais importantes. Então, a gente força a nossa mente a pensar, certo? Então, a gente força a gente a poder pensar. E você que está nos assistindo na nossa live, você ainda tem tempo para você ir lá no Instagram, tá? No perfil Aprenda Radiestesia e você participar de um sorteio, tá certo? Esse sorteio de um atendimento de radiestesia, tá certo? Então, esse atendimento eu vou estar fazendo para essa pessoa que for sorteada. Quantas pessoas você divulgar, você pode divulgar lá. Quanto mais pessoas você divulgar, maiores são as chances de você ganhar, tá certo? Então, enquanto eu estou falando aqui, vai lá correndo, abre lá, certo? Enquanto você está assistindo no notebook ou até mesmo no celular, vai lá, corre lá, se inscreve lá, segue o meu perfil, curte a postagem da Última Arte e marca uma pessoa, 2, 3, quantas forem necessárias, quanto mais pessoas você marcar, maiores são as chances de você ganhar um sorteio totalmente gratuito de um atendimento de radiestesia, tá certo? E aí, nesse atendimento, você vai poder se beneficiar com 12 indicadores energéticos, certo? Aqui eu pude falar desse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é um
indicador energético de 12 indicadores energéticos. E aí, com isso, você vai poder ter um diagnóstico completo, bem amplo, claro, de como está o seu campo energético. Se ele tem personalidades intrusas, se ele tem campo de magia, se ele tem campo de feitiçaria, como é que estão os 7 chakras, se eles estão em desequilíbrio para mais ou para menos, e quais são eles, como eles estão cada um deles. Tudo isso a gente consegue ter uma leitura. Além disso, a gente também tem um entendimento da saúde física, energética, espiritual, mental, emocional, que a radiestesia ela traz um olhar sistêmico. Ela olha a saúde por esses 5 pontos de vista, não só o físico, mas o energético, o espiritual, o mental e o emocional, certo? Então, tudo isso, a radiestesia ela traz esse entendimento. Muito bem. E o 7º chakra, a gente tem uma conexão com o divino, a nossa conexão com Deus, se você acreditar em Deus, nossa conexão com o seu anjo de guarda, seus amparadores, os seus mentores, os seus guias, o que quer que você venha acreditar, como quer que você venha acreditar, está tudo certo. Tá certo? Então, nosso 7º chakra é a nossa conexão mediúnica com o alto. Enquanto esse é a nossa conexão eu com o outro encarnado ou desencarnado, esse aqui é a nossa conexão com o alto, certo? Com as esferas mais extrafísicas. Então, tem essa pequena diferença. Mas ambos trabalham juntos, tá certo? Porque tá tudo interligado, na verdade. Tá bom? Muito bem. Perguntas? Algumas perguntas a mais? O Rogério perguntou aqui, qual trabalho pode ser feito especificamente para qual chakra que facilite a projeção astral? Muito bom, Rogério, boa pergunta. Existe um exercício que ele é chamado de estado vibracional. Como é que ele funciona? Você vai mentalizar um sol, certo? Vai fechar os olhos, vai respirar profundamente. Em outras lives a gente vai fazer essas práticas mais vezes também, porque é um exercício muito poderoso para você poder elevar a sua frequência, né? Então esse exercício eu já fiz ele com mais de 30 pessoas, medindo com esse gráfico aqui, esse gráfico de medição radiestésica, e a medição vai aparecendo, a pessoa às vezes, até numa faixa não saudável, ele vai subindo, 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 subindo. Dependendo de como a pessoa tá, ele pode passar até de 10 mil. Aí eu teria que criar uma outra escala, porque essa aqui já fica, é como se ele passaria aqui para cá, tipo 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Já teve casos que eu medi que deu 80 mil unidades bovis, certo? Então, é um processo muito rico, muito poderoso, que ajuda a elevar a frequência, né? Então, esse exercício, Elton, ele ajuda nesse sentido, tá? Chama-se estado vibracional, tá certo? Então, se você quiser, a gente pode depois fazer um vídeo ou uma live só sobre isso para que vocês possam praticar, tá bom? Próxima segunda-feira, eu vou estar fazendo outra live aqui, tá? E vou estar falando sobre intrusos, personalidades intrusas, tá certo? E vou estar falando, esmiuçando uma porrada de coisa e como você poder se trabalhar para você se proteger de personalidades intrusas, tá certo? Então, coloca no seu calendário, coloca na sua agenda, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Você está gostando do assunto? Clica aqui em curtir, tá bom? E compartilha isso com as outras pessoas, tá certo? A ideia é que a gente possa compartilhar conhecimento, experiência, e eu poder compartilhar um pouquinho da minha experiência ao longo desses últimos 14 anos. É um tempinho bacana, já deu para atender algumas pessoas, né? E isso é muito legal. A gente aprende muito com isso e a gente vivencia muitas trocas, né? Muitas práticas. Muito bem. Então, Elton, eu espero que possa ter ajudado a responder sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Em relação tal, a pessoa fica somente em encontros casuais e não se une por um tempo com a pessoa. Isso pode ser um problema no segundo chakra? Boa pergunta, viu, Elton? Com certeza. Rogério, eu espero ter podido responder a sua pergunta, tá certo? Com relação ao trabalho que ajuda na projeção astral, tá? Se você depois quiser, a gente pode... eu vou fazer isso
na próxima live, porque essa aqui já estourou o tempo e aí o que eu tinha imaginado já passou muito, né? Então, na nossa próxima live, aparece aqui que a gente vai fazer esse exercício do estado vibracional juntos, tá certo? É muito legal. Se você quiser também participar da meditação dos raios, a gente faz isso toda quinta-feira lá na meditação dos raios, e é também muito poderoso, tá? Então, quem quiser participar, nessa quinta-feira a gente vai estar fazendo. Então, é só colocar aqui seu e-mail, tá? Que eu já estou anotando aqui a lista dos e-mails e eu passo para vocês esse processo, tá bom? Beleza? Bom, Elton, o Elton colocou aqui, se a pessoa enfrenta problemas de uniões afetivas em relação a pessoa ficarem somente em encontros casuais e não se une por um tempo com a pessoa, isso pode ser um problema para o segundo chakra? Boa pergunta, Elton. Excelente pergunta. Não só para o segundo chakra, como para o primeiro chakra, e como até para o terceiro chakra. Por quê? Porque a energia, ela fica ali, ó, primeiro, segundo, terceiro. A energia só fica ali, ela fica oscilando, ela fica fazendo um loop, certo? Primeiro, segundo, terceiro. Aí volta. Primeiro, segundo, terceiro. Volta. Ela não sobe. Por quê? Porque não tem amor. A pessoa está fazendo sexo pelo sexo, certo? E aí, o que acontece? Ela está vivenciando uma experiência e outra experiência sem profundidade. E a nossa energia sexual, gente, ela deveria ser vista como uma energia sagrada. Se você tivesse, e todas as pessoas do planeta tivessem o entendimento do quão sagrada é a energia sexual, as pessoas não fariam sexo com qualquer pessoa. Ah, Daniel, quer dizer que eu vou ter que ser puritano? Não, não estou falando que tem que ser puritano. Eu estou dizendo que você pode ter experiências sexuais com 2, com 3 pessoas. Mas é diferente você ter experiência com 2, 3 pessoas, é diferente de você sair transando com 20 pessoas no mês. É totalmente diferente. Entende? Então, com quem quer que você venha ter uma experiência sexual, é importante que você venha, é fundamental que você venha ter amor. É fundamental que você tenha que exercitar esse processo do amar e do se conectar ao amor, certo? Então, precisa existir uma conexão mínima amorosa para que você possa se conectar. Aí a energia ela vai começar a subir mais, ela vai subir mais. Ela vai sair do primeiro chakra e não vai ficar só primeiro, segundo, terceiro. Ela vai até o quarto. Do quarto ela vai até o quinto. E nesse processo ela vai subindo, certo? Beleza? Espero ter podido responder a sua pergunta. Muito bem. A Tiana está trazendo aqui o seguinte comentário. Digo a vocês, vale muito a pena. É a mudança da nossa vida. Há coisas que não estão no nosso consciente, sim no subconsciente. É isso mesmo, Tiana. Tá uma excelente aluna. Se você pode ter a ciência e trabalhar nisso, é um UP que você dá, é um app, né, que você dá à sua vida. Exatamente. Muito bom. Eu fiquei muitos anos assim. Depois que eu fiz a terapia tântrica, a minha energia melhorou muito. É isso aí, né? O Elton é lá de Belém, quando a gente fez o nosso processo de atendimento clínico, a gente pôde levar isso lá, né? E é um processo lindo, rico, né? E eu não sei por que quando a gente fala de sexualidade, isso é um tabu tão grande, né? Falar de sexualidade, para mim, é falar do sagrado. É falar do entendimento de que eu me conecto com o sagrado masculino, eu me conecto com o sagrado feminino que habita em mim, certo? Em mim, não é fora, é em mim. Bom, mas o nosso foco aqui dessa live é chakras, são chakras, tá certo? Bom, uma coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, são larvas astrais. Você sabe o que são larvas astrais? Coloca aqui o comentário, se você sabe. Sim, sei, ou não, não sei o que são larvas astrais. Larvas astrais, gente, são miasmas, são larvas como o próprio nome. Imagina que você tem uma comida que você cozinhou e você esqueceu lá da cozinha, na panela, durante 3, 4, 7 dias. O que vai acontecer com essa comida? Ela vai azedar, não é assim? E essa comida, se ela estiver destampada, vai vir mosca, as moscas vão colocar os seus ovinhos, os ovinhos, se for uma carne que ficou lá, elas vão colocar os ovinhos dentro daquela carne, a carne vai começar a putrefar e vão começar a sair tapurus, larvas, né? Muito bem. No campo etérico, no nosso duplo etérico, também existem isso. São
putrefações astrais, são larvas astrais. E uma larva astral, ela não vem em um ambiente que está limpo, ela só vem num ambiente que está contaminado energeticamente, ok? Muito bem, então, o que está acontecendo? Nas medições radiestésicas que eu estou tendo, isso são experiências, tá? Radiestesia, ela é pesquisa, não existe uma resposta absoluta. Isso são percepções que eu estou tendo no processo radiestésico. Eu estou atendendo já 3 pessoas contaminadas de Covid-19, o coronavírus, né? Então, o que está acontecendo? Nas 3 pessoas que eu atendi em dias diferentes, cenários diferentes, nenhuma das 3 se conhece, atendendo à distância, o que eu percebi? Que nas 3 pessoas, e já em outros casos mais, essas são as que eu estou acompanhando quase que diariamente, existia, porque elas já estão, né, melhorando, elas já estão em tratamento, em evolução, existia uma grande quantidade de larvas astrais no campo energético dessas pessoas. Olha só. Então, os hospitais, eles estão recheados dessas larvas astrais, né? Então, a dica preciosa para você, se você precisar ir para um posto de saúde, nem que seja para fazer um exame de sangue, para saber se tem Covid ou não, ou qualquer situação, tem gente que está se contaminando só por entrar no ambiente. Teve um camarada que ele estava com um processo psicossomático de medo muito intenso, ele deu uma crise de ansiedade nele, ele começou a acreditar que ele estava com Covid, sem ter, e ele foi para o posto e aí acabou tendo, entendeu? Então, quer dizer, ele não existia o processo, aí ele foi e pegou, e fez acontecer existir. Aí eu falei, agora, amigo, sinto muito, agora você vai ter que se isolar de verdade, porque antes não existia, na medição de campo estava dizendo que não tinha, né? Mas ele fez por onde para ter. Então ele criou o processo da doença até ela se plasmar realmente. Então, no processo que ele foi para o posto de saúde, ele não se protegeu energeticamente, ele acabou, de fato, pegando o Covid, né? Bom, então, como é que eu posso fazer para me cuidar com relação a larvas astrais? Eu posso fazer aquele exercício do estado vibracional, certo? Eu posso fazer banho de ervas, certo? Banhos do pescoço para baixo. Se você não tiver nenhuma erva em casa e tiver sal, você pode usar sal do pescoço para baixo. Como é que eu faço? Coloco lá o sal, de preferência sal grosso, mistura lá na água, faz uma oração, pedindo que venha trazer uma limpeza energética no seu campo, e esse banho de sal grosso, do pescoço para baixo, ele vai fazer uma limpeza dessas larvas astrais. Pronto. Uma vez por mês, show de bola. Se você puder ir no mar tomar um banho de mar, beleza, você pode fazer isso. Se você não tiver mar, ou se você tiver numa situação como está aqui em Fortaleza, né, de lockdown, que quarentena total, que você precisa ficar em casa, então a solução é você poder fazer outras alternativas, que são o banho de ervas ou o exercício mental do estado vibracional. Você mentaliza um sol, fecha os olhos, mentaliza esse sol dourado, passando por cada um dos 7 chakras e acelerando isso, certo? Os seus 7 chakras, com a coluna ereta, retinho, tá bom? E aí você acelera isso por uns 5 minutos sem parar. Esse processo ele vai elevar sua frequência e vai fazer com que você possa despregar essas larvas astrais, certo? E aí, o que você pode fazer? Você pode tomar um banho de sol de 10 a 15 minutos por dia, certo? Esse banho de sol, ele vai te ajudar, certamente, a queimar, desidratar essas larvas astrais, porque elas não suportam os raios do sol, certo? A frequência do sol, ela é tão elevada, gente. Se a gente soubesse a frequência que o sol traz, se o sol não existisse, não existiria vida na Terra. Só para vocês terem ideia disso, né? Mas, obviamente, o mesmo sol que dá vida, ele também pode matar, se for em excesso. Então, é só a gente poder, né, modular essa quantidade. Então, 10 a 15 minutos de sol por dia, na frente e nas costas. Nas costas, principalmente, tá, gente? Porque nas costas é onde muitas vezes a gente se esquece, tá certo? O Rogério está trazendo a seguinte pergunta: qual o grau de importância na medição radiestésica para o desenvolvimento da sensibilidade energética do terapeuta? Rogério, boa pergunta. É fundamental, entende? Porque quando eu trago
Quando eu trago o entendimento da medição radiestésica, eu como terapeuta, ou quando eu pego um outro terapeuta radiestesista e ele faz a medição minha, ele consegue olhar, fazer uma leitura como é que eu estou e me tratar. Então, esse é o grande mal que o terapeuta tem, né? É o princípio de Chiron, né? É o arquétipo de Chiron. É o arquétipo de ajudar o outro e se esquecer de ser ajudado para consigo próprio, né? Então, é muito comum acontecer esse processo nos terapeutas, independente de qualquer que seja a área terapêutica, tá certo? E muitos terapeutas caem exatamente por conta desse não cuidado consigo, né? Então, minha dica preciosa, faça trocas terapêuticas, certo? Faça trocas com qualquer que seja a área, seja reiki com reiki, fazer e receber, seja apometria com apometria, seja radiestesia com radiestesia, seja teta healing com reiki, seja radiestesia com teta healing, o que quer que seja, mas faça. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, certo? Então, essa é a regra de ouro, que todo terapeuta holístico que está comprometido com a sua sanidade física, mental, emocional, energética, e diria até espiritual, ele precisa estar fazendo. Ok? Então, espero ter podido responder a sua pergunta. Então, qual o grau de importância na medição radiestésica? Esse grau, ele acaba sendo elevado, concorda comigo? Porque no momento que eu trago o entendimento de se eu estou numa frequência baixa, eu já trago consciência, eu identifico o que está me trazendo essa consciência baixa, essa frequência baixa. Se eu estou com a frequência elevada, eu identifico também o que está me trazendo essa frequência elevada, entende? Então, é importante a gente poder se conhecer, né? É muito importante isso, beleza? O Edson está trazendo aqui a seguinte pergunta: as pessoas estão fazendo perguntas porque realmente têm dúvidas, ou para demonstrar conhecimento e aparecer? Edson, não sei, vai depender de cada uma delas, né? Mas, independente de o que quer que seja, as perguntas são mais importantes do que as respostas, certo? Não se preocupe com as perguntas, mas em refletir sobre elas, pois essas perguntas, elas são fundamentais para a gente refletir. Um dos princípios da filosofia é trazer perguntas, né? Platão já trazia essas perguntas. Então, ele era muito conhecido por não trazer respostas. Ele deixava as perguntas em aberto e fazia com que o aluno dele refletisse sobre isso, né? Então, eu parto do princípio, o princípio da incerteza, o princípio do processo de que não existe uma resposta absoluta. Tem as suas experiências, vivencie, né? E a radiestesia, ela faz com que cada um de nós possa ser um conector através da pineal, a gente se conectar com o nosso inconsciente coletivo e a gente se conectar com o inconsciente do outro. Quem quer que seja esse outro. Seja uma pessoa, seja uma casa, seja uma família e assim por diante. Porque ela está baseada na física quântica. A gente vai fazer uma outra live só sobre campos mórficos, tá certo? Vai ser daqui a 2 segundas-feiras. Então, quem está nos assistindo, próxima segunda-feira eu vou estar fazendo uma outra live aqui, tá certo? Então, você que está chegando agora, se você está chegando, coloca aqui no seu calendário, na sua agendinha, se você está gostando do assunto, a gente vai dar continuidade sobre esses assuntos, tá bom? Com campos mórficos. E isso vai ser muito rico e está diretamente ligado com o tema da física quântica. Está diretamente ligado e ajuda a gente a trazer um entendimento, olha, que não tem tamanho, tá certo? Bom, então a gente falou sobre larvas astrais. É importante que a gente venha entender o seguinte, que os hospitais estão lotados de larvas astrais, os profissionais da área de saúde estão lotados dessas larvas astrais, tem muitos testes que são falsos positivos por conta da contaminação energética dessas larvas astrais. Eu já atendi 2 pessoas que na medição aparecia que tinha, e já fiz a medição e a correção energética, utilizando a apometria, e no processo de limpeza não deu nada. Entende? Então, é um negócio muito louco, isso daí. Então, vamos se cuidar,
E a melhor maneira de se cuidar é banho de sol, certo? Cuidando da sua frequência, cuidando para que você não venha se contaminar com assuntos negativos, com assuntos densos, tá certo? Então, vamos ficar atento com relação a isso. O Elton está perguntando o seguinte: Daniel, com relação à eliminação de larvas, o próprio decreto de São Miguel Arcanjo com um copo com água serve como opção? Boa pergunta, Elton. É uma das opções, tá certo? Você pode mentalizar a energia de Arcanjo Miguel, a sua espada, cortando as larvas, cortando as conexões de larvas com o bolsão de larvas, e você mentalizar essa limpeza. Mas ainda assim, a espada de Arcanjo Miguel, ela vai, na verdade, fazer o corte da pessoa, do campo energético da pessoa com o bolsão, certo? É importante por quê? Porque essas larvas, elas captam energia para levar para um bolsão energético, para alimentar uma egrégora negativada. Então, a espada de Arcanjo Miguel vai ajudar a cortar esse link. É como se fosse um fio. Mas, e a pessoa? O campo dela vai continuar impregnado. Então, precisa cortar, certo? Sim, precisa cortar, mas é importante tratar essa pessoa. Então, tem uma minissérie que eu estava assistindo, muito interessante, de ficção científica, né? Perdidos no Espaço. Então, lá tem uma parte, lá uma cena, que eles são contaminados lá por um vírus, um negócio lá, e aí eles entram numa câmera e pegam 2 minutos de radiação ultravioleta. Então, essa radiação é para quê? Para matar o vírus e as larvas que estão no corpo deles. Baixa a imunidade deles, mas também mata os processos. Então, a maneira saudável de você poder desidratar essas larvas é tomando banho de sol e fazendo o EV, certo? Mantendo a sua frequência elevada. Beleza? Show de bola. Então, vamos fazer agora o nosso sorteio, né? Eu já me estendi um pouquinho. Então, você que está aqui, eu acredito que todos vocês já tenham ido lá no meu perfil no Instagram, que é aprenda_radiestesia, colocado lá, seguido as regras, que é curtir o perfil, curtir a foto da live, né? Eu vou colocar uma outra foto na próxima semana e vou fazer de novo o mesmo sorteio, tá bom? E a ideia é contribuir com o melhor que eu tenho, certo? Nesse período de quarentena, tá bom? E quanto mais pessoas você tiver colocado lá, com certeza, melhor vai ter sido o seu processo de Bom, gente, eu vou ter que mudar aqui o formato do sorteio. Eu ia utilizar o sorteiogram, mas até o momento ele não abriu, né? Vou tirar aqui uma foto, só para mostrar. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, verificando ainda, desde aquela hora, verificando, né? Então, eu vou ter que ir para um plano B, tá? Então, qual vai ser o plano B? Eu vou utilizar o sorteador. Ele tem uma mensagem do número 1 até o número que eu quiser finalizar, né? Então, até o momento tem 114 mensagens, então eu vou ir até a mensagem número 114. E aonde a primeira mensagem é a mais antiga e a 114 é a última, tá certo? Então, vamos fazer o nosso sorteio aqui com o plano B, né? E sortear. E o número foi o número 85. Então,
Deixa eu ir aqui. Só um minutinho, tá? Muito bom. Então, o número 85, quem ganhou foi o Wesley. Certo? Wesley. Wesley. Foi você que ganhou, tá? Agora vamos avaliar se ele está dentro dos moldes aqui, certo? Ele me seguiu, o perfil está aberto, ele curtiu. E ele compartilhou aí uma pessoa, então, Wesley. Parabéns, meu querido. Você foi sorteado aqui, tá? Parabéns, Wesley. Você foi sorteado, certo? E aqui eu vou colocar isso no meu feed, tá? Para que você possa trazer bastante transparência, tá? Muito bom. Então, eu agradeço a paciência de todos, tá? Agradeço, muita gratidão àqueles que gostaram e peço desculpas aqui pelo finalzinho a demora, né? Essas coisas acontecem, fazer live é assim mesmo. Então, usei o sorteador, né? Como plano B. Normalmente eu uso o sorteio grão ou então um outro, mas ele estava verificando e bugou, então a gente tem que usar o outro plano B, tá? Bom, gente, então, próxima segunda-feira eu vou estar aqui novamente, tá? E olha só, gente, o Wesley está aqui. Parabéns! Parabéns, parabéns, Wesley. Você ganhou um atendimento de radiestesia, tá? Então a gente vai se conversar ou por aqui, ou pelo próprio Instagram. Eu vou te mandar uma mensagem no privado já já e a gente marca um horário, tá? Eu preciso que você me dê o seu nome completo e a sua data de nascimento, tá bom? E aí eu vou fazer toda a leitura do seu campo, tá certo? Com a sua permissão e te passar tudo isso em particular, tá legal? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima segunda, tá? Lembrando também que eu vou estar fazendo uma live lá no perfil Prêmrâmido, certo? E nessa quinta-feira, tá bom? Então, quem quiser também saber o meu outro trabalho, em outra área,